Então nós vamos abrir a nossa Bíblia. Os irmãos sabem qual é o tema da mensagem, né? Eu anunciei. E está no livro de Gênesis, no capítulo 4. Abra sua Bíblia então no livro de Gênesis, no capítulo 4. A partir do primeiro versículo, nós vamos ler até o versículo 8. 8 versículos, tá bom? Preste muita atenção nessa palavra. Ela é uma palavra muito forte, ela tem tudo a ver com a sua vida hoje, com a nossa vida hoje, como tinha no passado. Está escrito assim, Gênesis no capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? E se bem fizeres, não serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Você pode sentar. Eu li o relato dessa história e eu coloquei um título bem provocante, mas é verdadeiro e você vai entender por quê, né? Caim e Abel, a história não contada. Porque a história de Abel que você conhece, a história de Caim e Abel, ela está nesses 8 versículos aqui. Quer dizer, tudo é um relato muito rápido. A Bíblia não dá detalhes. Entre esses primeiros 6 capítulos da Bíblia, existe 1.600 anos de história. E você vê que os outros, do capítulo 12 em diante, 38 capítulos se ocupa de falar de Abraão, Isaac e de Jacó. Mas então aqui é muito rápido, né? Ele conta a história de Caim e Abel, está contada nesses 8 versículos. Irmãos, o que acontece? Há uns anos atrás, há uns 4 ou 5 anos atrás, eu fiz um estudo ali na escola dominical, uns 4 ou 5 anos. Isso aqui que os irmãos estão vendo na minha mão, deixa eu até mostrar um pouquinho. Esse daqui é um estudo bíblico que eu fiz. Aqui a única coisa que eu não fiz foi os desenhos, viu? Porque os desenhos a gente pega na internet para ilustrar. Mas o esquema do estudo foi eu que fiz. E eu dei um nome a esse estudo bíblico de Ano Zero. Este estudo, ele fala sobre desde o nascimento de Adão, quando Deus criou Adão, e ele vai até quando Caim matou Abel, né? Então aqui são 130 anos de história. E eu faço esse tipo de estudo e gosto de estudar a Bíblia, porque eu acredito que Deus é verdadeiro, Ele é real, Ele é tão real que você não faz ideia como é que eu imagino Deus. E sei que Deus observa todas as coisas, não é? Quando você lê, por exemplo, ali fala, esse coisa fala da queda do homem. Você sabe que o homem pecou contra Deus, desobedeceu, né? Quando Adão pecou contra Deus, ele foi expulso do paraíso e recebeu uma sentença de morte. Preste bem atenção numa coisa, irmãos. Eu vou levar essa história de Caim e Abel, trazê-la para os nossos dias, para hoje, para você ver como é que as coisas acontecem, como é que as coisas acontecem na sua vida. O que você está passando hoje, você vai ver que tem reflexo nisso aqui. A vida de Caim e Abel. Então, o que acontece?
A gente considera que essa foi o fato, a história de Caim e Abel é uma segunda queda do homem. É como se o homem tivesse caído a primeira vez, pecado contra Deus. Deus expulsou eles do paraíso. Por isso que o mundo é desse jeito, porque você vai entender por que o mundo é assim, né? Por que o mundo é cheio de luta, por que uma criança dessa nasce nesse mundo, né? Sem saber por que nasceu, por que está vivo, por que está vivendo, e vive a vida inteira nessa luta, nessa angústia, nessa agonia, para no final morrer. Mostrando assim que a vida aqui não faz nenhum sentido, né? Não faz sentido. A morte tira todo o sentido da vida, né? E quando Deus disse assim para Adão: o dia que você pecar contra mim, você vai morrer, porque eu te dei a vida e você tem que se sujeitar a mim. Agora, o dia que você pecar, você morre. Então, quando o homem pecou, preste bem atenção com o que acontece. E Deus jogou ele fora do paraíso, foi para que ele não tivesse acesso à árvore da vida. Mas quando Deus falou, e é importante a maneira como Deus chega para falar com Adão, porque Deus, parece que o juízo de Deus é tão tremendo que ele deixa que a gente fale para ele as coisas. Ele pergunta, ele sabe o que se passa com você, mas ele chega, ele quer que você diga com a sua boca e com as suas palavras. Então, quando Deus desceu, que veio falar com Adão, ele disse assim: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas Deus descia na terra, de vez em quando, ali pela viração do dia, era costume do Senhor de descer ali, caminhar por aquele jardim. Então Deus não encontrou Adão no lugar que ele deveria estar. Quer dizer, ele deveria estar aqui. Então Deus sabia onde ele estava, mas disse: Adão, onde estás? Veja que Deus falou com ele uma pergunta. E aí ele disse assim: eu ouvi tua voz no jardim e me escondi, porque eu estava nu. Aí ele pergunta: quem te mostrou que tu estava nu? Outra pergunta, ele faz 3 perguntas. Ele disse assim: a mulher que tu me deste, por companheira, me deu do fruto e eu comi. E aí ele pergunta para a mulher: por que tu fizesse isso? Terceira pergunta. Porque ele quer que você diga. Deus sabe de tudo o que aconteceu, mas você tem que falar. Por nossas palavras seremos condenados e por nossas palavras seremos justificados. Justifique o que você fez, é o que Deus quer, porque isso é a justiça de Deus. E aí ela disse assim: a serpente me enganou. Aí você diz assim: por que o mundo é essa desgraça, que o mundo jaz no maligno? Veja que Satanás já tinha pecado contra Deus antes de Deus criar o homem. Então, quando o diabo pecou contra Deus, Deus lançou ele fora. Ele também foi expulso do céu, da mesma maneira que Adão foi expulso do paraíso. Então, ele foi expulso do céu. Mas a paciência de Deus deixou que o tempo passasse até que Deus visse qual que era a reação. Quem sabe lá poderia ter havido um conserto de Deus, porque Ele é amoroso, Ele é bom, um conserto com o diabo. Quem sabe o diabo se arrependesse, mas ele agravou o pecado. Quando ele viu o homem, ele invadiu o paraíso e cometeu mais um crime. Ele já tinha corrompido os anjos, ele já tinha levado os anjos à rebelião, agora pegou a nova criação de Deus e levou ela contra Deus. Então, quando Deus olha para a serpente, Ele não está falando com a serpente, Ele está falando com Satanás. Então, tu fizeste isso, maldito serás, por isso que tu fizeste, né? Maldito serás tu entre todos os animais da terra, tu vai rastejar. Então, naquele momento, Deus estava amaldiçoando Satanás. Satanás não teria mais chances de se reconciliar com Deus. Para sempre ele está perdido. Irmãos, como é que a pessoa pode viver sabendo que ele está condenado a viver eternamente, pagando numa prisão eterna que Deus preparou para ele? Deus aprisionou os anjos que pecaram em prisões eternas. Quer dizer, quando aqui existe no mundo, quando o homem, eu já ouvi muitos casos de pessoas que cometem crimes
E eles pegam 2 prisões perpétuas, 3 prisões perpétuas, 400 anos. Quer dizer, se ele tivesse 2 ou 3 vidas, ele ia ficar para sempre. O inferno é a prisão de Deus. E Deus prendeu os demônios em correntes eternas. Irmãos, esta é uma condição terrível a que Deus submeteu a Satanás, porque ele demonstrou a paciência e a bondade dele, até dizer assim: você conseguiu estragar uma coisa e você agora estragou outra, porque você levou os homens à corrupção. Mas eu prometo uma coisa, que da semente dessa mulher vai nascer um que vai esmagar sua cabeça e lhe derrotar para sempre. Então Deus já daquele momento proveu um meio de salvar as nossas vidas, de salvar a nós, de salvar Adão e a família dele. Adão foi expulso, mas havia uma chance de Adão se reconciliar com Deus, porque Deus disse que levantaria um para fazer justiça, para cumprir a justiça de Deus, para que eu e você fosse salvos. Então toda a humanidade na pessoa de Adão estaria salva, certo? Toda a humanidade da família de Adão estaria salva. Mas aí aconteceu uma coisa muito terrível. Nasceu Caim. Caim foi o primogênito de Adão. E você sabe que na Bíblia só se faz menção do primogênito, né? Um homem pode ter 100 filhos, mas ele só é contado a genealogia dele com o primogênito. O primogênito desse, daquele outro, assim vai. Então vai bem longe isso daí. Então, o que aconteceu com Caim e Abel é uma coisa muito interessante. Em Caim e Abel, a humanidade se dividiu em 2 partes. Ela se dividiu em 2 caminhos, um de perdição e um de salvação, porque até então todos ali da família de Adão poderiam ser salvos. Mas aí, irmãos, o pecado, depois da queda de Adão, o que é que o homem deveria fazer? O que é que leva uma pessoa a oferecer sacrifícios a Deus? O sentimento de culpa. Então, era natural que Adão tivesse ensinado para os filhos deles que uma das maneiras de se aproximar de Deus e pedir o favor dele era tentar agradar ele e lutar agora contra o pecado. Quando Deus diz para Caim, Deus vai falar para Caim aqui, meus irmãos, o mesmo que ele falou para o povo dele lá no deserto, dizendo assim: eu te proponho o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. E Deus fez isso com Caim também. Então, por isso que nós consideramos que esse assassinato de Caim contra Abel é uma segunda queda. O homem caiu aqui e agora ele caiu mais no profundo, porque agora ele complicou a situação dele. Quando Caim foi apresentar, a Bíblia diz assim que Caim e Abel, num determinado tempo, é importante que os irmãos se lembrem, eles tinham mais ou menos nessa idade mais de 100 anos. Eles já eram homens de mais de 100 anos. Nessa época o homem vivia 900, 800 anos, só não viveu 1000 anos, né? Mas 930, 960 anos, 969, né? Matusalém, né? Então 100 anos era um guri. 100 anos. Então eles já tinham 100 anos. Quer dizer que quando Caim e Abel apresentaram esses sacrifícios para Deus, que isso aconteceu, já existia, Adão e Eva já tinham mais filhos, já tinha nascido outros filhos, entre Caim e Abel já tinha outros filhos. Agora veja bem, a Bíblia diz que Deus atentou para o sacrifício de Abel e para Abel. Deus aceitou Abel e o sacrifício que ele trouxe, mas para Caim e para a oferta de Caim, Deus não atentou. Como Abel era pastor de ovelhas, ele trouxe o melhor das ovelhas para oferecer a Deus. E Caim, como era agricultor, ele cultivava a terra, ele fez um altar e colocou ali frutas, legumes, verduras, né? Ele trouxe o produto da terra. Quando o Senhor fala com Caim, que diz assim: Caim,
se tu fizeres direito. Irmãos, não importa naquela época se uma pessoa fosse lavrador da terra, agricultor, pastor, marceneiro, comerciante, não importava o que eles fossem. Caim sabia que para se chegar diante de Deus tinha que ser com um animal, porque toda a vida, mesmo as pessoas que nunca tiveram contato com Deus, que ofereciam alguma oferenda, ofereciam a oferenda de animais, porque isso era uma forma de aplacar a ira de Deus. O próprio Adão, Deus disse assim: isso daqui é inadequado para você, e Deus fez túnicas de pele para eles. Então nós imaginamos, por causa da lei de Moisés e da maneira como o sacrifício era feito, Deus matou um animal na frente de Adão e Eva, como prova de que a morte daquele animal era uma forma de cobrir o pecado deles. Então Deus não inventou nada, é isso que nós precisamos entender. Deus não inventou uma pele, Deus não fez assim, tchum, nasceu uma túnica. Ele matou um animal ali, um ou dois animais ele matou, e pegou aquela pele e fez túnicas, investiu e mandou ele. Então Adão já saiu na consciência sabendo que aquela era uma forma de se aproximar de Deus. Então Caim sabia. Não é que acontece que o fato de Caim chegar lá com aquelas frutas era uma invenção da cabeça dele, era uma inovação dele, porque ele sabia que ninguém oferecia essas coisas para Deus. Mas tinha um problema a mais, tinha um problema. Caim era do maligno. Caim era uma pessoa perversa, era uma pessoa mau, era uma pessoa de más obras. A Bíblia diz que ele era uma pessoa perversa e o irmão dele era justo. Então quando ele apresentou aquele sacrifício, Deus aceitou a oferta de Abel e aceitou Abel, mas olhou para Caim e disse assim: isso daqui não me serve, nem esse sujeito também. Então a Bíblia diz que ele se irou fortemente, ele se irou muito, ele ficou com muita raiva. De quem que ele ficou com raiva? De Deus. Ele ficou com muito ódio. Então, por que isso é considerado uma segunda queda? Porque Deus tratou pessoalmente com ele a respeito desse assunto. Deus tratou pessoalmente quando chegou e disse assim: Caim, por que tu está assim? Por que tu irasse? Por que descaiu o teu semblante? Tu não sabe como é que se tem que fazer? Tu não sabe como é que se traz o sacrifício? Se você fizer direito, não haverá aceitação para você? Então quando Deus diz a ele, se ele fizer direito, é porque ele sabia que sacrifício se oferecia com animal e com sangue. Não é que ele trouxe frutas podres, não é que ele trouxe que não era o melhor da terra. Acontece que ele era um insubordinado, ele era soberbo, ele era arrogante. Ele fez, irmãos, o que Caim fez é o mesmo que está escrito no livro de Judas. No livro de Judas, quando Judas diz assim, escrevendo à igreja, ele diz assim: olha, e se introduziram no vosso meio homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Estes homens ímpios que transformam em dissolução a graça de Deus. Aí a Bíblia fala das obras dele e diz assim: ai deles, porque eles entraram pelo caminho de Caim. Eles entraram pelo caminho de Caim, querendo oferecer a Deus um culto dissoluto. Porque o que existe por aí, meus irmãos, é dissolução. O que é uma pessoa dissoluta? É uma pessoa libertina, é uma pessoa sem moral, é uma pessoa que não tem conceitos morais. Então ele rejeitou, ele não quis fazer o culto a Deus como tinha que ser feito. Mas Deus advertiu a ele: olha aqui, não existe uma lei para não matar, mas eu estou olhando no seu coração, você está pensando em fazer o mal, eu vou te dar um conselho, não faça isso. Mas ele não ouviu a voz de Deus.
existe por aí. Eu vou falar Schurk porque não sou exibido, tá? Mas você sabe. É Schurk daqui, Schurk daqui, Schurk dali. As igrejas já não têm mais nome de igreja, elas têm nome de Schurk, porque virou ambiente de depravação, ambiente de divertimento mundano. E aí eu fico pensando para você, o que me veio na mente essa coisa? Escuta só, eu vi alguém dizendo assim, eu fui na Schurk não sei o que lá, e estava lá aquela baderna que você sabe o que é. Aquilo é dissolução da graça de Deus, aonde não tem pregação da palavra de Deus, não existe regra moral, porque a pessoa libertina, a pessoa desregrada, dissoluta, ela não tem regras. Então lá você entra do jeito que você é, do jeito que você está, porque você não vai ali para adorar a Deus, você ali vai para prestar um culto à carne, para ofender a Deus, fazer o que Caim quis fazer. E a Bíblia considera isso, que eles entraram pelo caminho de Caim. Agora, irmãos, prover a Deus, quiser a Deus, que essa mensagem entrasse no coração de alguém, e dissesse assim, eu vou mudar o meu destino, mas isso não vai acontecer. Quando Caim saiu e matou Abel, então Deus chega para ele e diz assim, a mesma pergunta que ele fez para Adão lá. Por isso que a gente considera que isso é uma segunda queda, o homem se aprofundou mais no pecado, porque Deus tratou com isso pessoalmente, chegou para ele e disse assim, cadê Abel, teu irmão? Ele disse assim, não sei. Como é que se fala com Deus dessa maneira? Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? É assim que se fala com Deus? Soberbo, né? Arrogante? A voz de Deus falando assim, ó. Onde está Abel, teu irmão, Caim? Não sei. Não sou guardador dele. Me respeite? Não, mas ele fez, não sou guardador. Diz assim, o que tu fizeste? Tu mataste? Então Deus amaldiçoou Caim. Deus disse assim, maldito és tu desde a terra. Maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão. Então agora, eu digo para os irmãos uma coisa que geralmente se diz pelo final, mas eu tenho muita coisa para fazer. A verdade é que quando Adão caiu, Adão perdeu o paraíso, Adão perdeu o direito à vida eterna, mas tinha condições de ser salvo. Mas o pecado de Caim abriu as portas do inferno. O pecado de Caim, meus irmãos, abriu as portas do inferno para a humanidade. A humanidade que seguiu o seu caminho, que se tornou também igualmente cruel, porque os irmãos veem que lá no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia Deus olha a terra, e eis que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Quer dizer, o pecado depois de Caim, ele tomou uma forma tão violenta, porque ele foi um assassino, o primeiro homicida, e a Bíblia diz que o diabo é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, e isso é uma referência ao que Caim fez, dominado pelo espírito do mal, porque a Bíblia diz que ele era do maligno, ele pertencia ao diabo, mas Abel era um homem justo, homem temente a Deus. Irmãos, na época que isso aconteceu, não existia o que existe hoje, de ficar duvidando se Deus existe, se Deus não existe. Eles estavam vivendo a sombra do jardim do Éden. Ele podia até dizer assim, olha, o jardim do Éden fica depois daquelas colinas ali, nós fomos expulsos de lá. Eles sabiam que Deus existia, Deus falava desde o céu com eles, mas isso fez com que aquilo que Deus amaldiçoa, fica amaldiçoado para sempre. Então, irmãos, não é que Caim, Deus amaldiçoou os descendentes dele, Deus amaldiçoou todo aquele que anda por esse caminho, está debaixo da maldição de Caim. Como é que Deus escreveu a Bíblia?
E nós sabemos como é que vai terminar isso. Eu assisto de vez em quando, aqueles investigação criminal. Irmão, quanta barbaridade, de verdade, acontece nesse mundo. Coisas cruéis assim, ó, que você não consegue imaginar. Que o ser humano faz. E investigação criminal que terrível. Você não faz ideia do que é que o ser humano é capaz. Aí quando eles são presos, lá nos Estados Unidos, pelo menos assim, eles pegam pena de morte, pega 2 vezes pena de morte, 2, 3, 4 prisão perpétua, para você ver o tamanho do crime. Mas a vida deles não vai nunca pagar o estrago que eles fizeram. O inferno está esperando por eles. Porque, meus irmãos, quando o homem for condenado, ele vai ser condenado a uma prisão perpétua. Enquanto Deus existir, aquelas pessoas estarão ali, sofrendo, chorando. Às vezes a gente pensa assim, que o inferno é o fogo, né? Esse fogo, irmãos, Deus fala de uma maneira as coisas para nós, mas elas às vezes não são exatamente como a gente imagina. Esse fogo do inferno pode ser um fogo que queima a consciência da pessoa. Não existe nada no mundo mais terrível do que uma consciência pesada, do que o remorso, do que a dor, do que a angústia. Você dormir, uma pessoa na cadeia, dormir e acordar pensando no mal que ele fez, na pessoa que ele matou, na crueldade que ele fez, na maldade, na perversidade. E muitos deles não suportam e querem morrer, mas você não vai morrer, você vai ficar vivo, você vai sofrer. O fogo do inferno pode ser um fogo queimando na consciência, uma dor terrível na alma, mas eles estarão lá naquela prisão, naquela escuridão, sofrendo. Eles nunca jamais sairão dali, irmãos. E você pode olhar para o mundo de hoje e ver que essas pessoas que estão seguindo o mesmo caminho de Caim estão debaixo da mesma maldição, porque isso não é brincadeira. Quando nós olhamos as maldades, Deus estava lá do céu, ele podia pular na frente de Caim e dizer: Caim, tu não vai fazer isso? Não podia? Ou então, quando uma pessoa levantasse uma faca para dar no coração do outro, Deus disse assim: não, você não vai fazer isso. Não, mas Deus deixa, siga seu caminho, faça o que você quiser na sua vida, mas você vai pagar, porque a justiça de Deus não perdoa. E aí Deus amaldiçoa Caim, e amaldiçoa a terra. Você, Caim, que é lavrador da terra, você nunca mais vai comer do fruto da terra, porque quando você lavrar, que você for lá olhar, você só vai olhar, só vai colher espinho. Eu acho que até ele mudou até de profissão, para não mexer mais com terra, foi construir cidades. É o que diz aqui, né, que ele construiu a cidade. Acho que Caim mudou deixou até de ser agricultor. Maldita é a terra, você é maldito. Quando você lavrar a terra, você não vai colher nada. A terra não dará a sua força, porque ela recebeu o sangue do teu irmão das tuas mãos. Então nós temos uma bifurcação. Adão pecou e nos lançou nessa vida que nós vivemos hoje aqui, cheia de sofrimento, de luta, né? De miséria, de desgraça, de preocupação, de dor, de necessidades. E Caim abriu a porta, porque o inferno não foi criado para os seres humanos. A Bíblia diz assim, que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Então, quando ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para você. Agora, você que seguiu o diabo, você estará lá junto com ele também. E a bênção de Deus, se você ler no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, você vai ver lá como é que você faz
para ser abençoado pelo Senhor, né? Quer dizer, quando nós obedecemos a Deus, quando nós nos sujeitamos a Ele, então a bênção do Senhor está no nosso trabalho, na nossa casa. Às vezes você pode dizer assim, né? Quantos de nós diz assim: tá, eu não pedi para nascer assim, né? Ah, mas eu não pedi para nascer assim, eu não pedi para nascer pobre, eu não pedi isso. Tá, e você nunca pediu, mas você já pediu para não ser assim? Você já pediu para Jesus um coração puro? Você já pediu para Jesus um coração reto? Você já fez como Davi, disse assim: me dá um coração reto? E uma das coisas que eu tinha preparado aqui era perguntar: quantos de vocês já pediram isso para Jesus? Quantas vezes? Você se lembra? Ou você só pede bênção? Ou só pede riqueza? Ou só pede dinheiro? Você pede sabedoria? Porque Salomão disse assim: Senhor, tu me desse isso, eu não tenho sabedoria. Pode me dar sabedoria? Sim, dou. Porque Deus dá. Vocês não entendem, irmãos, e os que estão me ouvindo ali, no livro de Tiago, a Bíblia diz assim: por que vocês pedem e não recebem? Por que vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar nos vossos deleites. Vocês só querem festa. Vocês estão preocupados com o céu? Não estão preocupados, né? Vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar nos vossos deleites. Vocês querem viver de bênção, para viver longe de Deus, enquanto que a bênção do Senhor, meus irmãos, Jesus, você nunca sonhou com a vinda de Deus, de Jesus? Você nunca sonhou? Quem já sonhou com a vinda de Jesus? Já sonhou? Eu já sonhei que assim, acordei apavorado, sabe? Que Jesus vinha e que eu ficava. Isso vai acontecer. Ninguém perde por esperar. Vai acontecer. E o que está acontecendo hoje é aqui, escrito na palavra de Deus. Está aqui. Hoje o mundo é assim. Antigamente ninguém duvidava de Deus, agora duvida, porque a Bíblia diz que nos últimos dias seria dessa maneira. As pessoas blasfemariam de Deus, né? Deixariam de seguir. Agora, esses dias eu estava vendo assim, numa dessas igrejas, um camarada contou uma história assim para mim. Disse assim: Ronaldo, ele é um amigo conhecido aí. Eu estava escrevendo um livro que eu tenho ali, A Eficácia de Satanás. Ele me contou essa história e eu botei no livro. Ele disse que ele foi numa churque dessas aí, para conhecer, porque era muito badalada. Eu estou falando assim para não dizer o nome das igrejas, né? Senão dá problema. E ele chegou lá e disse que o pastor: põe a sua Bíblia na esquerda, na mão esquerda. Todo mundo botou. Os que tinham Bíblia, né? Agora levanta sua mão direita. Agora dê um soco na Bíblia. Foi aquele barulho. Você sabe por que eu fiz isso? Porque se fosse o celular tinha quebrado. Vocês têm que, se você vier na igreja, você tem que, se não puser a Bíblia, não precisa nem vir. Aí ele achou aquilo muito espiritual, porque o diabo tem isso, né? Ele quer enganar a gente. Ele está fazendo a coisa errada, mas está querendo dizer que está fazendo certo. Mas para que você vai levar a Bíblia para um ambiente desse? Para dar soco nela? Se ela não vai ser lida numa escuridão daquela, tem que levar celular mesmo. Não tem outro jeito. Aí esses dias eu vi, não sei aonde, até não quero nem saber onde foi que eu vi. Alguém disse assim: eu fui lá naquela igreja lá, e a pregação e caiu fogo, e foi uma benção. Parece coisa do diabo. O diabo gosta de mentir e de mentira. E sabe qual foi a pregação? Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Mas vocês estão atolados no mundo até o pescoço. É o diabo que está pregando aí em cima para zombar de vocês. Como é que você vai num ambiente dissoluto, num ambiente imoral, onde muitas vezes as imoralidades são feitas ali mesmo, ao redor da igreja, ali nos
pregando para não se conformar com o mundo. E o que você está fazendo? É terrível. O que você espera? O que você espera da vida? Como é sua vida? Sua vida com Deus? O que será da tua vida amanhã? Como diz aí no livro, né? Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? A morte espera, meu Deus, meus irmãos, aqueles que estão andando no caminho de Caim. Estão assim, eles estão amaldiçoados, e eu tenho certeza absoluta que o céu é para poucos, porque muitos são os que entram pelo caminho largo e espaçoso e vão para eles. Essa pregação que ainda ouve-se por aí, não é Deus querendo converter, é uma coisa que dói no coração de Deus, porque Ele tem aquela dor de dizer assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas ele vai morrer. Como é que Deus, com tanto amor, pode fazer isso? Porque o amor, o desgosto, a tristeza de Deus se transformará em raiva, se transformará em ira e arderá para sempre, por causa do desprezo. É Deus que nos dá o pão, é Deus que nos dá a água, é Deus que nos dá o fôlego da vida. Amanhã ou depois você pode estar aí. Há tantas coisas que você pode agradecer a Deus. Tem gente doente, com câncer terminal, outros com a bolsinha do lado. Meu Deus, te ajoelha diante de Deus. Senhor, eu tinha um tio que morreu, que não podia beber água. Ele fazia hemodiálise. E ele pedia água, ele não podia tomar água. Cachaça. Tomou cachaça a vida inteira, quando estava para morrer. Ele dizia: meu Deus, eu não sabia que a água era uma coisa tão boa. Um copo. Não tomava um copo d'água, né? Ele podia tomar um golezinho quando estava morrendo cedo. Fazia hemodiálise, não sei porquê, mas ele não podia tomar nem água. O homem que passou a vida inteira zombando da vida. Eu bebo porque é líquido, senão se fosse sólido eu comia, que nem dizia um político, né? Zomba! Zomba! Tua hora vai chegar! O dia vai chegar! A Bíblia diz que os loucos zombam do pecado. Os loucos zombam do pecado. Amanhã você vai sair pela essa rua, saltitando por essas ruas de Gravataí, por essas vilas. Você vai olhar para o céu, dizer: meu Deus, como tu és bom, tu me deste a vida. O destino da humanidade está lançado. Eles chorarão, eles clamarão, eles espernearão, estarão perdidos para sempre, mas você, pela bondade de Deus, foi guardado. Guardado. Não tem nada que pague isso. Nada que pague isso. Porque que você entendesse o quanto Deus é bom, como é bom ser servir a Deus. Você acha, o que você acha? Você acha que é fraco? Mas Deus não procura forte. Você precisa saber lidar com Deus. Você precisa saber ter comunhão, chegar ali e oferecer sua oração a Deus. Sabe como é que aqueles homens chegavam, botavam ali um carneiro, ficava tocando fogo, ele se ajoelhava, ou se deitava assim, que nem esse guri aí, pedindo a misericórdia de Deus. Né? Ou precisa nós olhar o mundo para ver como é que é? Pois é. Essa é a história que não foi contada. Que Caim abriu as portas do inferno. E uma parte da humanidade vai para o inferno por causa dele. Por causa do mau exemplo dele. Porque Adão não caiu no pecado, os irmãos entendem? Adão, ele era um homem que ele não tinha inclinação para o mal e para o bem. Ele era uma pessoa equilibrada.
ele diz assim: não, isso aqui não pode, Eva. E Eva caiu no engano, mas a Bíblia diz que ele não foi enganado. O que Adão fez foi uma cumplicidade. Tipo assim, Deus esperou e ele, em cumplicidade com a esposa, tipo assim, em solidariedade, ele comeu daquele fruto. Assim: ah, mulher, tu já está perdida mesmo, me dá um pedaço dessa maçã aí. Me dá um pedaço dessa maçã aí. Fez isso. A Bíblia diz que ele não foi enganado, né? Mas agora, depois do pecado, para a pessoa fazer o bem, precisava resistir. Então, a partir daquele momento, o homem tinha que procurar agradar a Deus e dominar o pecado. Tinha que fazer força para não cometer o que era errado. Foi o que Deus disse para Adão, para Caim: agora, Caim, o pecado vai ficar sempre batendo na porta, você tem que dominar ele agora. O desejo de fazer o mal vai ser grande. Por enquanto o mal é esse daí, você vai sentir vontade de fazer o mal, mas não faça. Procure agradar a Deus. No momento que ele fez, então agora o coração dele passou a ser mal continuamente, né? A maldade tomou conta da humanidade de uma tal maneira que Deus teve que destruir tudo para ver se começava de novo, e começou com Noé. Mas isso já é outra história. Fique de pé em nome de Jesus. Então eu digo para você: é inútil oferecer a Deus um culto aonde Ele não está, né? No início dos anos 80, eu via muito essa frase. Quando começou a surgir essa avacalhação, porque eu acho que saiu uma nojeira, né? Só uma nojeira. Porque se eu quisesse ir para um bailão, eu ia para o bailão, não vou para a igreja dançar, né? Aí surgiu: não, cada um adora a Deus como quer. Em que Bíblia que você leu isso? Não, cada um adora a Deus do seu jeito. Que Deus que você está falando? Porque o Deus que eu conheço, ele quer ser adorado do jeito que ele quer. Escuta aqui, Caim, é do meu jeito. Ou você faz como eu quero, ou nada feito, nem bênção, nem nada, e maldição. E vou expulsar você da minha presença. Foi o que ele fez. Você nem vai receber bênção, nem vai ser nada, eu ainda vou condenar e você vai ser banido daqui da minha frente. Então não caia nesse engano, meus irmãos. São poucas as igrejas por aí onde se prega o Evangelho, se prega a palavra de Deus. Procure essas igrejas, não caia nessas armadilhas. Deus não está nesse lugar, né? O Senhor está conosco. Provérbios 28 e 9 diz que aquele que não observa a lei, até a sua oração é amaldiçoada. Até a oração é amaldiçoada. Os que não ouvem a palavra de Deus, né? Os que estão com ouvido para ouvir, né? E eu já vi muito disso. Gente que cantava louvor, quando chegava na hora da pregação, eles iam embora, né? Nem a oração deles Deus pode ouvir. Vamos orar? Você quer receber uma oração? Quer vir aqui na frente? Eu espero não ter esquecido nada. Eu passei o dia todo olhando isso aqui, vendo, e eu só quero agradecer a Deus e pedir que, olha, é um privilégio muito grande saber que Jesus escreveu seu nome no livro da vida. Esse mundo pode acabar amanhã, a qualquer hora. Eu não estou nem aí. Eu vou continuar pedindo a Deus que tenha misericórdia, que me guarde, que me proteja. E você deve fazer isso também. Vamos orar? Misericordioso e santo Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos na tua presença nesta hora. Te agradecemos, Senhor, por tua bondade, meu Deus, por tua misericórdia, por tua graça. Oh Jesus querido, graças te damos por este dia de hoje, por esta palavra, Senhor. Meu Deus, que ela alcance muitos corações, Jesus, que a tua paz permaneça conosco. Faz-nos gratos a ti, Senhor. Dá-nos um coração sincero, um espírito reto, uma alma pura, um coração sincero para te servirmos todos os dias da nossa vida. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pode voltar para o seu lugar. Nós temos amanhã culto aqui, e na segunda-feira, os irmãos sabem, temos culto de oração. Amém? Vamos nos despedir? O amor de Deus, a graça
graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a amada igreja. E todos digam amém. 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 Que Deus abençoe a todos também.